Os ataques contra a Igreja de Cristo. Aula 5. O tema: a sutileza do materialismo e ateísmo. Vamos orar então. Pai, somos gratos ao Senhor por todas as coisas. Obrigado, Deus, porque o Senhor um dia abriu o nosso entendimento. Que o Senhor continue mesmo, Deus, fazendo isso com as pessoas que têm realmente, Deus, lutado contra a Tua verdade. Abre o entendimento delas também, para que nós possamos realmente reconhecer em Ti o único e verdadeiro Deus para nós, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos repetir esse pedacinho? Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Essa é a realidade desses homens hoje. Eles não enxergam, não ouvem, não conseguem compreender qual é o caminho que Deus tem proposto para eles. Vamos lá para a introdução então? Vamos ver o que Deus tem para nós através dessa lição. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Nós vamos ver mais na frente da lição, Satanás cegou o entendimento deles. Então eles não conseguem compreender qual é a verdade de Deus. Tudo revela a Deus. O céu revela, as plantas, os animais, as pessoas, a nossa vida, o nosso corpo físico revela a Deus. Por isso Paulo fala, eles são indesculpáveis. Sabemos que isto é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive é a fonte de quê? De uma mente egoísta, materialista e ateia. E é explícita para nós a incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã. Olha o que a palavra fala. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia como? Com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem o quê? Envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Precisamos estar prontos. As pessoas ao nosso redor estão o tempo todo, eu já falei várias vezes nas aulas, já falei com você, você sabe disso, observando a gente. E é através do bom testemunho, do mau testemunho, que elas vão conhecer a Cristo. E aonde que nós entramos nisso? Nós precisamos realmente declarar para as pessoas, através do nosso testemunho, quem é o Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre o materialismo. É a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Para eles, tudo é matéria. Não existe o espírito nas coisas. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual. Diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Eles criticam, condenam, ridicularizam os milagres que Jesus fez, dizendo que isso é desnecessário, que aquilo era para aquela época, não precisa para hoje. Então, amados, amadas, cuidado para você não embarcar nessa onda também. Achar que o mundo é matéria, vamos viver o que a gente tem para viver hoje, vamos preocupar só com o corpo, morreu, acabou. Não, você sabe que a morte pode ser sim a separação eterna, mas pode ser também a vida eterna com Cristo. Por isso, escolha hoje a quem você quer servir. Se aos deuses, como muitas pessoas serviram, os seus pais muitas vezes também fizeram isso, ou ao Senhor. Faça como Josué, faça como Moisés disse para o povo, escolhe o que vocês querem.
Josué diz assim, eu e a minha casa, o quê? Serviremos a Deus. Escolha isso para você. Não seja apegado às coisas materiais. A revelação divina torna-se então desnecessária para eles, supersticiosa, chamada de produto da imaginação humana. Vamos falar um pouquinho sobre o ateísmo. É a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. Deus é pessoal, amados. Ele é nosso, Ele é meu, Ele é um Deus que conhece a minha intimidade. Eu estava dizendo para os irmãos essa semana, eu passei por uma experiência muito legal. Eu fui numa festa junina e estava ali com meus meninos e comprei 3 pastéis, um de carne, um de queijo e um de frango. Quando eu comi o de carne, eu vi meu menino comendo de queijo, me deu vontade de comer o de queijo. Mas o outro que tinha era só frango, não tinha como trocar. E para minha surpresa, como Deus é bom, amados, o outro estava trocado, era de queijo também. E é tão interessante que quando eu voltei naquele rapaz da barraca para dizer para ele que o erro dele me abençoou, parece que a esposa dele estava com ele ali, começou a xingar aquele rapaz. Ah, tá vendo? Você trocou o pastel, o moço... Eu falei, não, eu estou dizendo que para mim foi bom. Deus, Ele satisfaz os menores desejos do nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o que? O mais Ele fará. Deus é real, Ele é pessoal, não como esses ateístas, materialistas e esses outros istas todos que existem por aí. Não, Deus é pessoal. E é totalmente elitista o ateísmo, né? Só algumas pessoas conseguem essa revelação. E o que é muito irônico, por quê? Porque ele apresenta-se como a religião do homem comum. Se é para o homem comum, se é para todos, como é que ele pode ser elitista? Está errado, isso é irônico. Existem muitos soldados, olha essa imagem, né? Daquele filme, Até o Último Homem, é um soldado que começa a ajudar os outros soldados, e se você não assistiu, assista, é um filme muito bom, vale a pena você ter um tempinho para assistir, chama Até o Último Homem. Existem muitos soldados feridos nessa batalha. Qual batalha? Na busca de alguma coisa, e eles vão sendo feridos, vão ficando magoados, vão ficando entristecidos e acabam saindo do caminho que Deus verdadeiramente tem para eles. Precisamos ser vigilantes e ajudá-los através da verdade contida nas Escrituras, onde Cristo precisa urgentemente o quê? Ser o centro do nosso coração. Quais são as raízes do ateísmo, as raízes do materialismo, de todas essas doutrinas que são contra o Evangelho de Cristo? Com a entrada do pecado no mundo, lá em Adão, a incredulidade e a consequente rejeição tomaram o quê? Conta do coração humano. Olha o que Tiago diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, ou seja, viva o que você pregue, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso de separação das coisas, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é o que? Terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha o Fique de Olho de hoje, o que ele tem para nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olhe bem, cegou o entendimento dos incrédulos. Lembra aquela imagem do início? Daquele homem com a venda nos olhos? Pois é, os olhos foram cegados. E Cristo é a imagem de Deus. Conclusão. Vamos ver lá o que tem para nós nessa lição de hoje, através do materialismo e do ateísmo. Deus não existe, é o que eles querem dizer. Não precisa se assustar, não. Não é uma verdade que eu coloquei na tela. É uma realidade deles. Eles dizem que Deus não existe. Como assim Deus não existe? Se Deus não existisse, o que nós estaríamos fazendo agora?
o que nós faríamos da nossa vida? A realidade de Deus ela é tão concreta para mim, e eu espero que seja para você também, que Deus está nos mínimos detalhes das coisas, se revelando a nós todos os dias, em todo momento. E agora, o que nós vamos fazer? O que nós como igreja, o que nós como irmãos, como líderes precisamos fazer? Eles dizem se firmar em provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Os próprios cientistas sabem que Deus existe. Muitas vezes não conseguem nem provar, mas sabem que Deus existe. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Lembra lá em Gênesis? Homem e mulher os criou? Eles negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. O que, vamos dizer assim, estragou o homem? Foi o pecado. A degeneração da raça humana vem a cada dia por causa do pecado. Isso te afasta. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A palavra garante. E eu sei que a palavra é verdade, porque ela é verdade na minha vida e verdade na vida de muitas pessoas que a gente conhece. Deus é o quê? Criador, sustentador, planejador, mantenedor, salvador e Senhor. Ele simplesmente é o quê? Deus. Ele sempre existiu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo o quê? Era Deus. Jesus Cristo é Senhor, é Criador, é arquiteto. E nós precisamos crer nisso. Então, show materialismo, show ateísmo, show doutrina que diz que ele não é Deus e que Deus não existe, tá bom? Como cristãos, não precisamos negar nossa racionalidade para acreditar em Deus. Por que isso? Devemos usar nossa fé e também nossa razão quando expressarmos nossa confiança em Deus. Pedro fala, nós lemos no início, quando as pessoas te perguntarem a respeito da vossa fé, seja firme. Chega de fazer vista grossa a essas pessoas que negam a existência de Deus. Há homens, há líderes no mundo afora que negam a existência de um Deus criador e amoroso. Por quê? Porque Ele te ama e me ama. O Evangelho e a verdade de Cristo vão romper a blindagem imposta por estas heresias. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, então. Não creia no que eles dizem, mas creia no que a palavra te ensina. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre na nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Fique em paz, em nome de Jesus.